Aí, agora sim. Agora vocês têm a disponibilidade. Eu coloco essa aula também hoje lá no YouTube para vocês assistirem. Então, agora sim, vamos começar a falar de regulação hormonal, né? Como eu falava, nós estamos vendo no decorrer dessa quarentena sobre o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino. Nós falamos do masculino, que possui testículos, que é onde ocorre a produção do hormônio da testosterona, e ali também ocorre a produção dos gametas, do espermatozoide, num processo que a gente chama de gametogênese, no caso da gametogênese masculina, espermatogênese, que foi o tema da aula anterior. Logo depois do testículo, nós temos o epidídimo, que é onde ocorre a fase final da espermatogênese, a fase final de maturação dos espermatozoides. Logo depois, nós temos o ducto ou canal deferente, que passa lá por cima da bexiga. É por ali que se recebe o líquido seminal e o líquido da próstata. E logo depois, a gente entra no canal ejaculatório, que passa por dentro do pênis, encaminhando esse sêmen para fora. Lá no caso da mulher, nós falamos que ela tem uma vagina, que ela tem um útero, que ela tem tuba uterina e que ela tem ovário. Lá no ovário ocorre tanto a produção hormonal quanto ocorre a produção do seu gameta, no caso da gametogênese feminina, ovogênese ou ovulogênese. Também foi o tema da aula anterior. Para hoje, eu preciso discutir o hormônio da mulher e do menino. Olha só que bonito. O ano que vem, lá no terceirão, se Deus quiser, sem Covid e se nenhuma outra pandemia acontecer, a gente começa trabalhando com o sistema nervoso e logo depois com o sistema endócrino. O sistema endócrino é responsável pela produção e distribuição de alguns hormônios pelo corpo humano. Nesse momento, quando a gente fala de todas as glândulas, de toda a produção hormonal, eu não volto a falar dessas duas glândulas que a gente vai trabalhar hoje, que é o ovário e o testículo. Essas glândulas, recentemente classificadas, são consideradas glândulas mistas, ou seja, glândulas consideradas endócrinas e exócrinas. O que é isso? Traduz, prof. Endócrinas são glândulas que produzem hormônio e que jogam ele lá na corrente sanguínea. Exócrinas são glândulas que produzem hormônio e colocam esse hormônio dentro de alguns órgãos ocos ou para fora do organismo. Por exemplo, a glândula lacrimal, que está colocando para fora do organismo. O testículo e o ovário foram considerados como glândulas mistas, porque conseguem expelir os nossos gametas para dentro de alguns órgãos e também conseguem fazer a produção dos hormônios, tanto a testosterona, no caso dos meninos, quanto as meninas com o estrógeno e a progesterona, tá? E o destaque aqui vai para uma glândula anexa, perdão, que nós vamos trabalhar mais à frente, mas que ela aparece aqui de maneira a complementar essas duas glândulas, que é a hipófise. A hipófise é uma glândula endócrina, ou seja, vai secretar apenas na corrente sanguínea. Ela consegue ou armazenar produtos produzidos pelo hipotálamo, que é uma organela, perdão, uma glândula que está mais acima, ou produzir e reservar alguns outros hormônios que ficam aí anexados na parte posterior, que é o que a gente chama, agora sim, de hipófise anterior ou adenohipófise, que é o que a gente vai encontrar em boa parte dos nossos materiais. Eu quero começar falando então da regulação hormonal masculina. Olha que linda essa imagem. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Eu não consegui fazer isso ontem porque o plural estava fora, mas hoje eu vou tentar, no finalzinho dessa aula, já encaminhar ele para vocês, tá? Lindo mundo masculino.
Quando a gente viu o estudo da gametogênese, a gente via que os meninos produziam hormônio, produziam gametas por toda a vida. E o hormônio também. Essa produção, ela não para, ela ocorre por toda a vida do indivíduo. Lá no testículo tem essa produção o tempo todo. Assim como ocorre de espermatozoide, também ocorre de hormônio. Os meninos são abençoados, porque a hipófise deles, adenohipófise ou hipófise anterior, que é essa glândulazinha bem pequena, que está lá na base do cérebro, consegue produzir e armazenar, distribuir também, dois hormônios importantes, que é o FSH e o LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante. O LH é o hormônio luteinizante. No caso dos meninos, a gente tem a produção também do ICSH. Vocês encontram ele no material de vocês? Deixa eu só organizar a página aqui. Na página 12 e 13. Hormônio estimulante das células intersticiais, ICSH. Ele é mais liberado do que o LH. Tá? O LH ele não é liberado em grande quantidade em relação ao ICSH. O FSH, o LH e o ICSH são hormônios, então, produzidos, armazenados pela hipófise anterior ou adenohipófise, e eles são liberados. Quando a gente fala de glândula, ela tende a liberar uma estrutura e produzir uma resposta, um feedback. E aí ele acaba sabendo se é para parar com a substância ou se é para aumentar o índice da substância. Então, a nossa estrutura de hipófise está liberando FSH para indicar a produção de outro hormônio. Por que eu falo nosso? Porque a mulher também tem esses dois hormônios sendo produzidos. O FSH é liberado em maior quantidade e ele vai agir dentro de outra glândula, que é no testículo. Esse hormônio é liberado na corrente sanguínea, vai chegar até o testículo e ele vai agir em uma estrutura chamada de células de Sertoli. As células de Sertoli estão dentro dos túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos são estruturas responsáveis por fabricar os gametas. Então, neste momento, o FSH, hormônio da hipófise, vai estimular dentro dos túbulos seminíferos e dentro deles as células de Sertoli a produção dos gametas. Então, um processo da espermatogênese. Além disso, a hipófise vai liberar o LH em menor quantidade e também o ICSH. Quando ocorre a liberação destes dois hormônios, eles vão agir diretamente lá no testículo também, mas num outro grupo celular, nas células de Leydig. As células de Leydig, elas agem aumentando o índice de testosterona. Quando aumenta o índice de testosterona, tende a diminuir a liberação do FSH e do LH como uma resposta. A testosterona é produzida pelos meninos, principalmente dando características masculinas, ou seja, o aumento da testosterona que começa a ocorrer no momento da puberdade vai dar aos meninos características masculinas, como a voz mais grossa, o pelo no rosto, no corpo, então a musculatura. Então, a testosterona, ela age diretamente como ação e característica, então, masculina. Meninos, simples, lindo, maravilhoso. Hipófise anterior, FSH, estimula as células de Sertoli nos tubos, fazendo espermatogênese. LH e o ICSH estimula as células de Leydig que produzem a testosterona. Bonitinho? Tranquilo até aqui? Deixa eu ver como é que vocês estão lá no chat. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês as mulheres.
Eu tô lá na página 13. Mulheres, olha que benção. Eu quero mostrar para vocês. Só um minutinho. Eu quero mostrar para vocês o ciclo da regulação da menstruação. Olha que lindo. Eu vou encaminhar esses slides por causa desses mapas mentais. Eu uso esses mapas há muito tempo. Esses mapas. Só um minuto, eu vou receber um aluno que chegou. Não? A Bia tinha dito que tinha travado, mas não sei. Ah, tá. Deu certo? Bom, deixa eu mostrar para vocês o que é a regulação hormonal feminina. O dos meninos, lá no material de vocês, tem 3, 4 linhas. E nós temos aí 2 páginas para falar de mulher. Aí vocês dizem, nossa, a mulher é toda louca. É lógico, olha o ciclo hormonal que a gente tem. E isso ocorre para meninas que estão em ciclo menstrual, ou seja, aquelas que não estão em estado gravídico. Este ciclo que eu estou mostrando para vocês, esse mapa mental e o próximo também, falando aí da gravidez, ela está disponível no site da URGS. Então, eu peguei um material universitário e eu achei sensacional. Eu trabalho com esse material há muitos anos porque eu adoro ele. Então, por isso, vou disponibilizar para vocês hoje, se der tudo certo lá no plural. Olha que lindo esse mapa. Sempre que a gente vai estudar regulação hormonal ou qualquer situação relacionada a período reprodutivo da mulher, a gente começa a contar pela menstruação, tá? A menstruação é o período de escamação do endométrio, que é uma estrutura produzida pelas estruturas hormonais, induzidas pela estrutura hormonal, e essa estrutura ela tem a função de abrigar um blastocisto, ou seja, uma estrutura fecundada. Mas quando não ocorre fecundação, ela precisa escamar e precisa sair todo mês na forma de menstruação. Então, a gente sempre conta o início do nosso ciclo pela menstruação. Vocês devem lembrar que a boa parte das meninas, e num contexto didático, a gente trabalha nesse ciclo. Então, um ciclo que a gente conta 21, né? Então, nós temos aí sempre no 14º dia o período de ovulação, tá? A gente normalmente trabalha o ciclo 21 devido ao anticoncepcional. Mas se a gente for contar, esse ciclo tem 28 dias. Tá? Vamos começar então pela menstruação. A partir do momento que a menina menstruou, a hipófise, a mesma estrutura masculina, a adenohipófise, como eu falei, é uma glândula lá na base do cérebro, ela vai conseguir produzir e secretar 2 hormônios. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, o FSH e o LH. Primeiro, ele secreta o FSH e segundo, ele vai secretar o LH. O LH, nesse momento, ele é pouquíssimo secretado. Ele vai ser secretado em maior quantidade aqui, tá? Então, nesse momento, eu tenho um aumento muito grande do FSH, do hormônio folículo estimulante. O FSH, ele tem a função de estimular os folículos ovarianos. Então, ele vai estimular um folículo primário, que ainda está no começo do seu processo. Então, lembra que esse folículo primário, ele ainda não começou a fazer meiose. Ele fez uma divisão bem simples e ainda não começou. Ele está na fase inicial da meiose. Ele só fez o crossover e parou. Foi o que a gente viu na aula anterior. A partir do momento que o corpo identifica que tem um aumento do FSH, lá dentro do ovário ocorre a estimulação da produção do estrógeno. O estrógeno é um hormônio produzido pelo ovário e a partir do momento que ele aumenta o seu índice, começa o processo de produção do endométrio. Então, ele vai começar, aumentou o índice de estrógeno, o endométrio vai começar a ser produzido. Então, tem o FSH sendo liberado, estímulo do folículo ovariano para ele poder voltar na prófase 1, onde ele parou.
aumentamos o estrógeno. Se aumentou o estrógeno, aumenta o índice do endométrio, ele vai começar a se organizar. Só que o teu corpo vai identificar, nossa, comecei a ter bastante estrógeno. E ele vai dar um feedback, uma resposta para a hipófise. E a hipófise tende a entender, não, já fiz a minha função, já liberei FSH, então agora que já tem estrógeno eu paro. Então a gente observa uma queda do FSH nesse momento. Mas, caindo o FSH, eu consigo observar um aumento brusco do LH. Então, o LH tende a ser produzido em grande quantidade. Tá? Vou repetir de novo. Hipófise liberou o FSH, estimulou os folículos, que estavam lá, o nosso folículo primário, nosso ovócito primário, estava parado na prófase 1, agora ele foi super motivado para continuar e chegar até o final do processo de divisão. Ocorreu liberação de estrógeno, aumentou o índice de estrógeno, diminuiu FSH. Tá? A partir daí, o LH começou a aumentar. E ele foi tão estimulado que ele acaba permitindo o processo de ovulação. A ovulação ocorre lá no 14º dia. Aqui nessa imagem a gente observa, olha, a gente tem o processo do folículo primário, ele foi desenvolvendo, ovócito secundário, mais ou menos nesse ponto, e foi liberado. Então, ele passou por todo o processo até ser liberado na tuba uterina para tentar ser fecundado, ok? Professora, como é que eu sei que eu estou ovulando? Bom, você consegue contar o 14º dia, sabe que 2 dias antes e 2 dias depois é perigo, então tem que ficar bem atenta em relação a isso. E segunda situação, a temperatura do corpo da mulher tende a subir, a gente tende a aumentar um pouco esses índices, claro, não muito, não é um estado alarmante que chega a ser febril, mas a gente tem uma mudança na temperatura. E nesse período de ovulação, a gente sente a liberação de uma secreção. Tá? Então, essa secreção, que a gente costuma chamar de corrimento, ela passa a descer a partir do 12º, 13º até o 14º dia. Algumas mulheres conseguem contar isso de acordo com a sua estrutura reprodutiva, então elas conseguem identificar o período de ovulação quando aumenta muito também esse processo. É claro, tem que ficar atento, meninas, ele deve ser transparente e sem cheiro, tá? Ele não pode ter cor e não pode ter nenhum odor. Se tiver, médico, né? Porque está indicando uma infecção, está indicando alguma ação fúngica. Observem que depois que ocorreu a ovulação, nessa imagem aqui ao lado, o ovócito secundário ele vai lá para a tuba uterina para ser fecundado. Mas a gente tem toda uma estrutura que ficou aqui. Essa estrutura é o que a gente chama de corpo lúteo. O corpo lúteo é uma cicatriz, é uma sobra de toda a estrutura que estava protegendo o ovócito secundário. Então, quando ele foi liberado, ficou essa cicatriz, ficou essa sobra. E essa sobra, chamada de corpo lúteo, vai continuar produzindo hormônios, tanto o estrógeno quanto a progesterona. Nesse momento, o estrógeno é produzido em pequena quantidade, mas a progesterona salta. Então, você tem uma superprodução de progesterona. Como feedback, como resposta, o nosso sistema, a hipófise entende, nossa, eu já liberei muito LH, a progesterona me disse que tem muito LH na corrente, então eu paro de produzir o LH, tá? E você continua apenas com os índices de progesterona e estrógeno. Como o corpo lúteo é responsável por essa produção e ele vai em algum momento regredir, diminuir até ser degradado, como ele vai desaparecer, vai diminuir, vai perder a sua função, também vai diminuir os índices de progesterona e estrogênio. E quando começa a cair esses índices, a gente percebe de imediato. Ele ocorre 2, 3 dias antes da menstruação, chamada famosa TPM. A TPM, ela acontece, não é por invenção, né? Os meninos tendem a dizer assim, tá inventando, ela só quer um motivo para brigar comigo. Não é bem assim, gente. A TPM é uma ação hormonal, sim. É uma queda da progesterona e do estrógeno.
É claro que depende de cada menina, né? Tem menina que chora, tem menina que briga, tem menina que se irrita, então depende de cada uma, porque depende também da ação hormonal de cada uma. Tem menina que não tem TPM nenhum. Abençoadas são essas, né? No meu caso, eu mato um e choro ainda de emoção. Bom, eu quero marcar aqui com vocês, quando a gente fala de menstruação, que a menstruação basicamente é a escamação do endométrio. Ela ocorre quando o endométrio se solta. E a gente tem dois momentos: a menarca, que é a primeira menstruação, ela ocorre então por volta dos 10, 12 anos, hoje cada dia mais cedo, né? Observando justamente a mudança hormonal das meninas. E nós temos o último ciclo hormonal, que é chamada de menopausa. A menopausa, ela ocorre com mulheres a partir dos 40 anos, existem menopausas que são em momentos antes, então tem algumas menopausas que são precoces, depende de cada mulher, depende de cada estrutura. Tá? Como a gente já viu, a gente consegue observar isso lá na gametogênese, a mulher consegue contar quantos gametas ela vai produzir, porque ela já conseguiu produzir isso lá na fase intrauterina. Vou relembrar com vocês essa estrutura porque ela é bem grande e complexa. Tá? Então, só para relembrar. Hipófise, no início da menstruação, depois que a menstruação passa, né? Ela vai começar a secretar o FSH, hormônio folículo estimulante, que vai estimular o folículo que está parado lá na gametogênese, que é o nosso, então, folículo primário, ovócito primário, a continuar a prófase 1, né? A gente começa a prófase, fez crossover e para. Então, aqui ele vai continuar o folículo, formação do folículo. Aumentou o índice de estrógeno. Quando aumenta o índice de estrógeno, o FSH cai, mas se tem um aumento muito grande do LH. O LH estimula a ovulação, então a liberação do ovócito para a tubolterina, e vai ficar na estrutura do ovário o corpo lúteo, que é essa cicatriz deste ovócito. E o corpo lúteo que está lá tem um grande índice de produção de progesterona, que acaba inibindo o LH. Assim, o corpo lúteo também vai regredir, vai degenerar e vai diminuir o índice de progesterona e estrógeno, liberando aí a loucura da mulher. Vou pedir de tarefinha para vocês me entregarem até sexta-feira essa imagem. Vocês vão dizer, prof, é loucura, a senhora quer que a gente desenhe? Eu quero, só que vocês não precisam liberar a arte de vocês, eu não quero ver o Van Gogh interior de vocês. Eu gostaria que vocês marcassem numa folha A4, na folha de caderno, todo esse processo. Por quê? Esse gráfico não está no material de vocês, e é um gráfico de extrema importância para essa avaliação, tá? Para você poder compreender o aumento e a baixa de hormônio. E tem um detalhe importante. O ano passado eu mostrei esse gráfico, mas não pedi nada em relação a ele. E ele apareceu na integrada de presente, mesmo sem estar no nosso material. Então, eu gostaria que vocês desenhassem ele. Vou deixar, como eu falei, esse slide lá no plural, mas também vou mandar essa imagem lá no grupo. Então, vocês desenhem ele até sexta-feira, tá? Como eu falei, não precisa desenhar toda a obra de arte. Eu quero que vocês marquem os principais pontos. Quais são os principais pontos? Observe que a gente sempre começa pela menstruação, a gente tem o período de ovulação e aqui o final do ciclo, tá? Observa aqui que a gente tem o início falando do ciclo ovariano, então do processo de ovulação, formação do corpo lúteo. Temperatura. Observa que a gente está na nossa média, 36, 36,4, e ela chega lá a 37 no período de ovulação. Então, aumenta um pouquinho a temperatura. Os hormônios da hipófise. Desculpa, o cachorrinho está aqui do lado, eu vou puxá-la daqui a pouco para mostrá-la para vocês. Ela está tentando se ajeitar aqui do ladinho. A hipófise, então nós temos a glândula que está liberando o FSH e o LH. Nós temos os hormônios então, ovarianos, quando a gente tem o estrógeno e a progesterona. Formação do endométrio, tá? Aqui embaixo, a gente tem o posicionamento da estrutura do ovócito na tuba. Então, nós temos a partir do 14º dia de ovulação. Então, vocês observam que aqui a gente tem escamação,
Aqui a gente tem uma pausa e logo depois tem a presença aí do ovócito. Vou traduzir o gráfico. Ciclo ovariano, do primeiro ao quarto dia, que é normalmente o que a gente conta como a menstruação inicial. Então, nós temos aqui a temperatura média, 36,4, tá uma delícia, a gente está aí menstruando, uma delícia entre aspas, só a temperatura, porque o resto tá horrível. A gente tem aqui os índices que estão tendendo a começar a aumentar, então a gente ainda tá... Só um momento, deixa eu receber alguém. Aí. Deu certo? Então, aqui a gente tem o aumento bem lento, que a gente ainda está no período de menstruação. Então, tem um breve aumento aqui do FSH, o LH continua na unidade normal. Aqui a gente tem, então, a baixa dos 2 hormônios ovarianos e a escamação. Aqui também escamação. Vamos começar a ovular. A temperatura segue constante, aumento da hipófise, né? Aqui a gente vai ter o aumento do FSH. Observe que o LH fica mais ou menos constante, tá? Então, a gente tem aqui um aumento do FSH. Quando aumentou o FSH, você tem estímulo do estrógeno, por isso a gente tem um pico. Quando a gente tem esse pico, a gente observa o início da formação do endométrio. Vamos ovular? Viram aqui que a hipófise, o FSH, ele tende a dar uma caída, porque o estrógeno está alto. Como ele caiu, o estrógeno, ó, despencou a ação do LH. O LH dá um pico gigantesco, ou seja, a gente tem um pico do LH para ter ovulação. Então, pico gigantesco do LH, aumento da temperatura, ovulação. A temperatura, ela tende a descer um pouco, mas observem que ela ainda fica um pouco alta. E logo depois desse 14º dia, a gente tem aí uma queda do LH brusca, porque nós começamos a ter o aumento da progesterona. A progesterona e o estrógeno vão ficar numa média para conseguir terminar de compor a estrutura do endométrio e terminar de acompanhar a estrutura do gameta, que saiu da tuba, ovulando aqui no 14º dia, saiu do ovário, perdão, tá aqui na tuba, tá aguardando ser fecundado, e caso não for, vai sair junto com a menstruação. Observem que aqui no final a gente tem baixa taxa de FSH e tem baixa taxa de progesterona e estrogênio, por isso, então, a nossa TPM. Esse gráfico é top, então desenhem, guardem ele, porque ele é bem importante. Outro detalhe que eu não posso esquecer de falar é do anticoncepcional. Quando a gente falou do anticoncepcional, eu destacava a importância dele como método contraceptivo. É claro, ele protege só em relação à gravidez, só que a função dele é manter justamente a progesterona e o estrógeno sempre altos, porque se eles estão altos, observe que o FSH e o LH estão baixos, então não vai ocorrer um pico para ter ovulação. Vai estar aqui sempre alto, sempre alto, sempre alto, então não vai ter pico para a gente ter ovulação. Tá? Então, por isso, a intenção do anticoncepcional é sempre essa, você sempre manter progesterona e estrogênio alto para não ter pico de LH. Até aqui bonito ou muito complexo? Prof, Diz. aí no caso, na aula anterior a senhora disse que o ciclo pode ser de 21 e 24 dias. Aí no caso do 21, a ovulação ocorre no 14º dia. No de 24, muda ou continua no 14º? Normalmente a gente conta assim, primeiro dia, menstruação. Então, menstruei. Você vai contar aproximadamente o 14º dia. Por isso que normalmente a gente fica atento entre 21, 24, 28, né? A nossa média aí é 21, 28. A gente procura ficar atento sempre 3 dias antes, 3 depois, 2 antes, 2 depois. Depende muito do material, porque esse é o período de ovulação. Tá? Então, normalmente 14º dia. Para o meio didático, pode perguntar. Esse 3 antes e 3 depois é meio que uma margem de erro da menstruação. Exatamente. É a margem de erro da Datafolha. 2 para cima, 2 para baixo, sempre. Ô, né? professora, Então, você não pode dar uma sempre cuidadinha atento. no uterino?
Repete para mim, desculpa. A senhora pode dar uma revisada de novo no ciclo uterino? Ali embaixo do Sim, gráfico. posso, claro. Vocês estão com a marcação do slide ali, eu não vou colocar ali o meu ponteirinho. Quando a gente fala da estrutura uterina ali embaixo, né, a gente tem a fase folicular, então vocês observam do primeiro ao quarto dia o processo de escamação, então a própria menstruação. Do quarto ao 14º dia, ele está começando a ovular, então a gente não tem uma marca descrita direto na estrutura uterina, mas a gente tem o ovário trabalhando, tanto que ele está marcado em amarelinho ali na imagem. Logo ao lado, a gente tem a fase lútea, que é a parte que o corpo lúteo começa a fazer essa produção. Então, ocorre a liberação do ovócito secundário na tuba, e o corpo lúteo é que fica dominando, porque é o corpo lúteo que vai estimular a liberação da progesterona. Ali a gente acompanha um pontinho preto, que é o gameta, que está saindo do ovário, chegando na tuba, só que não foi fecundado na ovulação, então ele tende a descer até o útero e sair junto com o endométrio. Então, quando escama, vai todo mundo junto, vai tudo junto. Certo? Certo. Obrigado. Até aí, beleza? Tranquilo. Beleza. Mais alguma dúvida? Então, essa imagem, mantenham ela, salvem, desenhem ela e me encaminhem até sexta-feira, tá? Não precisa, como eu falei, liberar o Van Gogh, eu quero só ver a estrutura do gráfico, justamente para vocês poderem guardar essa informação. Se o ciclo menstrual foi assim, calcula a gravidez, né? Olha que beleza. Então, para ter um processo gestacional, a coisa é um pouquinho mais complicada. Nós começamos o ciclo, mais uma vez, pela menstruação, porque antes de engravidar, a mulher passou pelo processo de menstruação. E o processo é o mesmo. A hipófise começa a liberar FSH, que está estimulando os folículos, que está aumentando o estrógeno. Aumentou o estrógeno, diminui o FSH, dá aquele boom gigantesco do LH. E quando a gente tem aquele super boom do LH, ovulou, 14º dia. Lembram que o ovócito secundário saiu e foi para a tuba. Se tiver o ato sexual ali no 14º dia, o próximo a ele, como a gente falou, essa margem de erro, o espermatozoide tende a encontrar o ovócito e ele tende a fazer o processo de fecundação. Esse material já traz óvulo, por quê? Porque ele já terminou o processo de meiose 2, já passou a ser óvulo, já fez a cariogamia e aí conseguiu retornar com a estrutura, então, fecundada com o embrião. O nosso material até destacou ali o processo de embrião quando se desloca. Então, observem que a gente tem, então, o zigoto ou ovo, fizemos mitose, formamos a mórula, fizemos mitose de novo, formamos a blástula. No caso dos humanos, a blástula chama blastocisto. O blastocisto vai sair da tuba uterina e vai se fixar no útero, no que a gente chama no processo de nidação. Então, ali, o endométrio que foi todo criado pelo estrógeno e foi todo criado para receber esse indivíduo, vai então fazer a nidação e vai proteger esse embrião. Então, o blastocisto vai nidar e vai ser protegido no útero. Ali, ele vai começar a organizar uma estrutura muito simples de placenta, mas bem rudimentar. E essa estrutura simples de placenta vai começar a liberar um hormônio, que é o HCG, que é o famoso hormônio de gravidez. Lá no link de vocês, do recado de ontem, eu coloquei, então, um link do vídeo do professor Guilherme fazendo teste de gravidez. Então, vocês assistam lá, que é bem interessante, ele fala sobre o índice do HCG, tá? Então, é bem legal, observem ele lá. Quando se tem a presença do HCG, que pode ocorrer 4, 5 dias depois do processo de fecundação, você já pode fazer teste de farmácia. Então, vocês já conseguem fazer o xixi no palitinho e verificar se vai mudar, né? Então, você já consegue identificar pelo xixi. É claro que para se ter uma certeza, você tem que fazer aí o teste de sangue para garantir. O HCG, ele acaba estimulando a produção da progesterona e do estrogênio.
E quando isso acontece, para-se o FSH e o LH. Mesmo assim, o corpo lúteo também continua o seu processo. Mesmo com o processo de fecundação, ele ainda está lá no ovário e ele ainda tem a sua função de manter a progesterona. Então, com a progesterona alta, a gente consegue manter o processo de gestação. O processo de gestação da mulher tem a duração de 9 meses. Ao final, nós temos, então, o parto. Eu vou mostrar para vocês 2 imagens, encerrando o processo. Tranquilo? Vou repetir para vocês. Então, começa com a hipófise, liberando FSH, estimulou o folículo ovariano, estimulou estrógeno. Quando liberou, estimulou o estrógeno para o FSH, a gente tem um aumento súbito gigantesco do LH, que estimulou a ovulação, 14º dia. Brincou? Fecundou, encontrou o ovócito secundário e o espermatozoide, o ovócito terminou a meiose 2, virou óvulo, juntou os núcleos, fez cariogamia, ocorreu o processo de fecundação, formamos ovo e zigoto. Formou mórula, blástula, desceu no útero, fez nidação. Então, lá no útero, a estrutura rudimentar da placenta começou a liberar HCG, que mantém progesterona alta, inibindo o FSH e o LH. Assim, o HCG também vai liberar, vai manter o corpo lúteo, que é essa estrutura, essa cicatriz que está lá no ovário, também vai ajudar a manter o aumento da progesterona, que vai garantir a gestação até o final. Bonito? Lá no nosso material, encerrando todo esse trajeto, página 14 e 15, ele fala do parto. O parto pode ocorrer de 2 maneiras, o parto normal ou natural, que é a saída pela vagina, e o parto cesariana, que é por meio cirúrgico. O parto normal, hoje, ele é mais indicado justamente para ser mais saudável, para não trazer tanto problema para a mãe, justamente porque esse parto não precisa de ponto, não precisa de corte, não precisa de nada. Você precisa de força, coragem e não assistir as novelas da Globo. Porque as novelas, elas te indicam que é muito doloroso, que tem muita sofrência, a mulher grita muito. Não é bem assim. Depende de cada mulher, depende de cada mãe, de cada estrutura. Nem sempre tem tanto grito, nem sempre tem tanto esforço assim. Tem mulheres que têm facilidade, né? Eu tive uma aluna que contou que espirrou no chuveiro, o neném já estava quase saindo. Então, imagina, o neném sai voando. São situações que podem ocorrer, depende de cada mulher. Eu já contei para vocês, o Eusébio também já contou essa história, que pode acontecer da gente ser cagado, né? O meu caso foi assim. A minha mãe foi para o hospital, estava com contração, mas ela achou que ia ao banheiro fazer o número 2 e a Chayane já estava quase nascendo lá no banheiro, né? Então, quase nasci nadando, mergulhando. Pode acontecer. Então, o parto normal, ele é mais indicado hoje, justamente porque é mais saudável. A mãe, pouco tempo depois, já está caminhando e já está carregando o bebê, inclusive. No caso da cesariana, ele deve ser agendado. É um parto que tem que se fazer um estudo, justamente porque tem anestesia. A anestesia comum aqui é a RAC, que vai paralisar da cintura para baixo, então a mulher não vai sentir. Só que ela fica acordada, está acompanhando o que o médico está falando, o neném chorando e tudo mais. Se faz um corte em que se tem que romper pele, musculatura, tecido adiposo, até chegar no útero, para aí sim retirar o bebê, tá? Qual é o problema? Bom, o problema é o tempo de recuperação. Aí sim a mulher faz a famosa quarentena, né? Você tem que ficar parada por algum tempo para recuperar dos pontos. Vantagem é em caso de problemas com o bebê. Então, quando o bebê tiver algum problema, alguma situação, você precisa garantir que vai dar tudo certo. Então, se faz parto cesariana, tá? Ele é recomendado também para mulheres que não querem mais engravidar, que aí nesse momento já se faz a laqueadura, né? Então, já consegue fazer o processo contraceptivo também, tá? Meus anjos, encerro. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Não.
Não? Bonitinho, legal? Deixa eu ver. O que acontece se a hipófise for muito enérgica, descontrolada? A hipófise, ela tem dois lados. A gente tem a neurohipófise e a adenohipófise. A neurohipófise, ela, por exemplo, não produz hormônio, ela só guarda e secreta. A neurohipófise, ela é responsável por reservar os hormônios do hipotálamo. Por exemplo, aqui a gente tem o hormônio de... tem um legal, que é o hormônio do rim, o ADH. O ADH, ele não é produzido pela hipófise, mas fica guardado lá. Agora, quando a gente fala da adenohipófise, ela tem a função de produzir e liberar. Se ela está descontrolada, normalmente se faz um estudo para tentar repor. Eu nunca vi problema com FSH e LH, mas eu posso estudar e encaminhar para você. Normalmente o problema relacionado a essa glândula é com outro hormônio, a famosa somatotrofina, o hormônio do crescimento. Então depende muito de cada estrutura, de cada glândula. Eu nunca vi com FSH, tá? Mas se tiver algum problema, tende-se a fazer reposição, tá? Problemas comuns a gente tem com tireoide, né? E a tireoide depende de reposição também. Tá? Respondi? Mais alguma dúvida, meus queridos? Assim, eu encerro o primeiro bimestre, tá? Então, vocês observem lá o material de vocês. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem chamar pelo WhatsApp, pelo e-mail, eu respondo. Eu estou à disposição, né? Sempre que for necessário, sempre que for preciso. Então, vocês podem me chamar, eu estou sempre à disposição, tá? Não esqueçam de fazer a atividade e me mandar até sexta-feira, né? Porque ficou marcado até o dia 8. Então, liberem a arte de vocês para fazer esse gráfico. Eu vou mandar ele lá no grupo e vocês também conseguem acessar pelo plural. Vou mandar a nossa aula lá daqui a pouquinho. Certo? Certo, queridos? Deixa eu só printar as pessoas que estão aqui. Para terminar minha chamada. Vocês estão dispensados. Fiquem bem à vontade. Encontro vocês na semana que vem com o conteúdo do segundo BI. Obrigada, prof. Beijão, Schoiter. Obrigada a vocês, Tchau, prof. gente. Estou com Tchau, saudade de prof. vocês. Obrigadão. Obrigada. Tchau, meus anjos. Espero que vocês tenham gostado. A minha gravação.